Mais uma vez, cá estamos, bem-vinda. Obrigada. Diana, antes assim de avançarmos, vamos falar um bocadinho aqui da tua visão. Acreditas que a comunicação é essencial para o sucesso, seja das empresas ou a título individual, mas porquê continuamos a subestimar o impacto que ela tem nas nossas vidas, nas nossas carreiras e nos nossos resultados? Olha, Sofia, eu diria que subestimamos muitas vezes o poder da comunicação precisamente porque também subestimamos o poder da informação. Uma coisa está ligada à outra. Uma pessoa melhor informada vai ser naturalmente uma pessoa que sabe estar preparada para qualquer uma das situações que tenha que enfrentar no seu dia-a-dia, e estamos aqui a falar tanto a nível profissional como a nível pessoal. Isso vai sempre fazer diferença. Eu acho que hoje em dia, por exemplo, as grandes empresas já começam a ter alguma abertura e uma maior noção de que a comunicação é importante e que precisam de a usar para chegar, enfim, seja qual for o objetivo. A nível pessoal, também acho que a consciência vai sendo alterada ao longo dos tempos, desde que eu comecei a trabalhar, porque se nota que há uma maior atenção, uma maior preocupação com aquilo que é dito. Dito isto, também acho outra coisa, se calhar até já me vou adiantar em alguma das perguntas, não sei, mas há pouco tempo li um estudo do New York Times, muito curioso, que dizia precisamente em relação ao impacto da inteligência artificial, que hoje em dia estamos sempre a falar e a ouvir sobre este tema, que dizia precisamente este estudo que a comunicação enfim, que é algo inerente ao ser humano, é algo que de facto a inteligência artificial nunca vai substituir. E é importante olharmos para enfim, eu gostei particularmente, porque é a minha área, deste estudo, mas porque nos dá uma noção de facto daquilo que é o humanismo. A empatia, eu olhar para ti enquanto estamos aqui a conversar, é completamente diferente se nós estivéssemos naturalmente a fazer esta conversa por videochamada. E seria a comunicação na mesma, mas não há um contacto visual, não há, eventualmente até te posso tocar, posso trocar olhares, posso dar, enfim, se houvesse aqui uma plateia enorme, não era, também poderia olhar para as pessoas, percebes o que eu estou a dizer? E esse humanismo e essa capacidade de comunicar que é nossa, dificilmente a inteligência artificial poderá reproduzir. Claro que, dito isto, também, eu não sou nada contra a inteligência artificial, pelo contrário, sou completamente apologista, a favor, mas naturalmente sabendo utilizá-la. Eu acho é que nós temos que saber o nosso valor, ou o nosso poder, se quisermos, que é uma palavra um bocadinho mais forte, enquanto comunicadores, enquanto seres humanos que podem ter empatia, podem tocar, podem olhar uns para os outros, e depois disto usar a nosso favor, claro está, e também saber que isto efetivamente vai ser uma mais-valia nos próximos tempos, para mim parece-me uma coisa muito boa. Eu naturalmente no secundário era de humanidades, não é? Portanto foi para jornalismo, e já na altura, eu acho que hoje em dia não mudou muito a mentalidade, mas já na altura, enfim, dizia-se que os bons alunos iam para ciências, para economia, enfim. Curiosamente, as ciências da humanidades não são propriamente, as ciências sociais não são propriamente ciências exatas, portanto é difícil, há uma resposta certa, mas não é matemático. Tens que pensar, a filosofia obriga-te a pensar, a psicologia, a sociologia, enfim. E eu acho que essas capacidades humanas que nós temos, ou que podemos naturalmente melhorá-las, isto voltando aqui à comunicação, são aquelas que eu acredito mesmo que irão fazer a diferença no futuro. Portanto, sim, a comunicação, voltando à tua pergunta, é muito importante. Penso que já começa a haver uma maior consciência sobre o tema. Ainda assim, não estamos no nível que poderíamos estar, ou que, por exemplo, outros países estão, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. As empresas já têm enfim, esses departamentos, muitas delas. Na própria área de trabalho, que é a minha, de jornalismo, também existe uma abertura e uma importância dada àquele que é hoje o papel do jornalismo, cada vez mais importante, que ainda não existe cá em Portugal, mas eu acredito que esse é um caminho, que nós chegaremos lá. Sou muito positiva. É um caminho, como tu dizes. Sim. Olha, depois de 18 anos a trabalhar em comunicação, qual é a maior ideia que tu tens que as pessoas continuam a ter erradamente sobre o que é comunicar bem? As ideias erradas que as pessoas têm sobre comunicar bem. Eu vou começar por dizer aquilo que eu acho que é comunicar bem, que se calhar é mais fácil para mim. Comunicar bem é que a mensagem, exatamente como nós a pensamos e a temos, chegue ao receptor. Para mim isso é comunicar bem, eficazmente, simples. Sou muito defensora de uma linguagem simples, de uma forma de comunicar abrangente,
nomeadamente até porque aquilo que eu faço hoje em dia é exatamente isso, não é? Não só quando eu falo para a televisão e para a câmara para as pessoas, como ao gerir pessoas. Depois, as pessoas acham que comunicar bem, será uma pessoa que fala muito bem, talvez, que é muito colocada, que é muito... Não sei, teria que pensar melhor, mas não sei o que é que as pessoas têm na ideia. Espero que seja a eficácia, que a mensagem, porque a mensagem na comunicação é sempre o mais importante. Quando dou aulas, por exemplo, fala-se muito do que é uma boa comunicação. Eu defendo sempre que a verdade é a melhor comunicação possível. Isto é básico, mas o que é certo é que muitas pessoas, por exemplo, quando se veem confrontadas com a ideia de estar num palco, com muitas pessoas, com uma plateia, ficam muito nervosas, não é? Há muita gente que não gosta de estar nessa posição desconfortável, de ter que falar para muitas pessoas. Ou mesmo para as câmaras, temos muitos convidados que ficam muito nervosos quando têm que ir à televisão, ao estúdio. E eu acho que às vezes é só colocar esse chip na cabeça de, se eu disser a verdade, eu não tenho porquê estar nervoso. Eu já sei que nós somos todos diferentes, já sei que nem todos têm a capacidade para falar para uma câmara, para um público, eu sei disso. Mas digo sempre isto nas aulas, se vocês estiverem a comunicar com verdade, vai passar, vai chegar às pessoas, não é preciso ter receio. Podem não ser a pessoa mais brilhante, podem não ser a pessoa com a voz, enfim, totalmente no tom, super bem colocada. Sim, ok, claro que sim, mas também vocês não são profissionais de comunicação, não é isso que se espera de vocês, isto nas aulas, não é? Portanto, a verdade passa. Eu espero que, dentro dessa tua pergunta dos erros, acredito que se as pessoas ouvem uma mensagem verdadeira, sentem-na como tal. Eu acredito nisso. Sem dúvida, é não estar a pensar, mas como é que eu vou colocar a minha voz, que palavra que eu vou dizer, como é que eu vou técnicas, sentar, não é? como é que Essas técnicas trabalham-se, estudam-se, há aulas, há formações para isso, tudo certo, mas se nós formos com verdade, com coração, com empatia, enfim, seja uma coisa mais profissional, que no caso aqui nas aulas quase todos querem aplicar isto na sua vida profissional, não é? Vai passar, não há problema, não há nenhum mal em ser honesto, pelo contrário, é bom, não é? É bom, quando falamos com pessoas, é muito importante ser honesto, porque eu tenho a certeza que isso passa para os outros. Passa mesmo, sabes? Olha, e eu agora ia-te fazer uma pergunta que vai de encontro um bocadinho aqui ao que estamos a falar. Há uma diferença entre teres visibilidade e credibilidade? Claro, sim, claro. Mas uma também não se consegue dissociar da outra, não é? É difícil hoje em dia conseguir talvez ter a credibilidade necessária, mas por outro lado, enfim, a visibilidade, eu vou dizer o meu caso, que é, a visibilidade é algo que vem com o meu trabalho. Eu não trabalho para ter visibilidade. São coisas diferentes. Vem com o meu trabalho, eu aceito-a, já trabalho há muitos anos, já sei como é que funciona, e está tudo bem, não há qualquer stress com isso. Se me resguardo em alguns dos temas, por exemplo, eu não mostro fotografias dos meus filhos na internet porque não apetece, não quero. Mas também não condeno que eu faça, está tudo bem, só uma opção. Em relação à credibilidade, eu acho que também é importante uma coisa, que é, nós podemos ser a pessoa mais séria no nosso trabalho, e eu levo o meu trabalho muito a sério, mas eu também sou a pessoa mais descontraída no meu trabalho. E isto é possível. Porquê? Porque eu levo o meu trabalho a sério, eu preparo-me para o que eu tenho que fazer, eu gosto de estar bem, de estar preparada, de estar capaz, mas também gosto muito de um bom ambiente. E eu sou muito divertida com as pessoas, porque eu gosto imenso de me meter com as pessoas, gosto imenso de me rir, gosto imenso de fazer... Faço muitas vezes, até com a questão da visibilidade, faço muitas stories, por exemplo, no Instagram com palhaçadas que estou a fazer, por exemplo, na maquilhagem, outra coisa qualquer, não interessa, ou com amigos, ou o que for. Não deixo, na minha opinião, não deixo de ser... ou pelo menos de tentar ser uma pessoa credível e a fazer bem o meu trabalho, só porque também sou uma pessoa descontraída. Eu posso ser as duas coisas. Eu acho que às vezes nós confundimos muito, e aqui em Portugal nós somos um bocadinho conservadores nesta ideia de que os jornalistas são só muito sérios, não é? São só pessoas muito sérias que vestem fato. É verdade que eu vim de fato, mas porque eu estou a trabalhar, sabes? Mas nós temos muito esta ideia, não é? De que são super sérios e são pessoas só falam sempre direitinho e não sei o quê. Não é nada disso, não é? Nós somos pessoas normais, como outras quaisquer, e portanto eu também sou uma pessoa divertida, que gosta de estar com amigos e de divertir, e também gosto de mostrar esse lado. Essa visibilidade eu acho que também é boa, e é bom que as pessoas a tenham, porque não é que seja o outro lado, é um lado também.
Eu acho que é um lado humanizado, não é? Mostrar aqui, eu sou um ser humano, estou aqui à frente e obviamente tenho que me adaptar e estar ou mais sério, ou com uma linguagem mais diferente. Claro. E depois tenho os bastidores em que me divirto imenso. É viver essas duas vertentes. Nós estamos a viver uma época com excesso de informação ou falta de clareza? As duas. As duas. Nós temos muita informação, mas muita dela está completamente errada, não é? É falsa e nós, principalmente as camadas mais jovens, têm alguma dificuldade em perceber o que é realmente verdade e o que não é, as fake news, não é? Por outro lado, também temos muita falta e lá está, o que eu digo, estão associadas, também temos muita falta de clareza para perceber se efetivamente aquela informação, ou confrontar, ou confirmar se a informação é fidedigna e é boa, mas também porque não queremos, Sofia. Porque eu acho que nós, hoje em dia, todos nós, e aí não são só as camadas jovens, estamos num lugar muito confortável em que as coisas nos simplesmente chegam. Nós abrimos o telemóvel e temos notificações de tudo, nós já abrimos o Instagram e temos vídeos a rolar por causa do nosso algoritmo, nós vamos ao LinkedIn e aparecem pessoas que são perfis parecidos com o teu, enfim. Está tudo muito manipulado e monopolizado também para estas áreas. E o que é que acontece com isso? Nós não procuramos. Nós simplesmente deixamos de estar porque as coisas chegam-nos. E isso faz com que essa falta de vontade de saber mais e de conhecer mais, obviamente, leva a que o teu lugar é confortável, está tudo bem, eu sei imenso. O lugar do sei imenso, para mim, é muito perigoso. Eu adoro pessoas que tenham dúvidas, que não saibam como é que se faz, que tentem saber mais. Eu tenho dúvidas todos os dias, não é? Faz parte do meu dia-a-dia. E ainda bem, porque se eu com 40 anos tivesse as certezas todas, estava tramada, não é? Não tinha o que procurar o resto da vida, portanto, nós temos uma posição muito confortável, porque de facto hoje em dia nós não precisamos de pesquisar muita coisa, mas por outro lado também nos leva a uma preguiça, não é? De tentar saber mais, de ser mais, de procurar mais. Estavas a falar, eu estava a pensar e tive essa reflexão a semana passada, que foi, nós temos tudo tão à nossa frente, qualquer coisa que queiramos, que qualquer dia não estamos a conseguir pensar, criar por nós, porque deixamos de fazer esse exercício mental e estás a trazer essa reflexão de acordo até com algo que eu estava a pensar e que certamente já te passou pela cabeça, porque também temos filhos, daqui a pouco nem pensam, nem calculam, nem sabem, é só ir ali e já está. Então essa busca por saber mais, a fonte, como é que se faz, já não há tanto. Sim, e o lugar do tédio, não é? Nós ouvimos muitas vezes os especialistas a falarem do lugar do tédio e as crianças hoje em dia não sabem o que é tédio, não é? Eu tenho 3 filhos, mas um é bebê, portanto só a 2 é que eu aplico isto, basicamente. Mas os outros 2, de vez em quando, eu deixo-os mesmo ficar no lugar do tédio, mas não temos nada para fazer, pois é exatamente isso. Façam qualquer coisa, inventem. Eles não gostam, não é? Eles não ficam propriamente felizes. Depois eles acabam por criar, principalmente um deles que é muito mais criativo e consegue brincar com coisas e andar pela casa e faz. O outro aborrece mais, chateia-me mais quando isto acontece, mas fica. Porque eles precisam da criatividade, precisam que haja lugar para, ok, eu não tenho nada a fazer, vou ter que pensar, vou ter que criar, vou ter que arranjar uma forma, inventar o que seja. Até porque depois, por exemplo, o mais velho, lá está, tem 9 anos, não é? Quase 10, é sempre aquela coisa mas esta casa é só regras, é tudo regras. Pronto, tem regras, então hoje a regra é não jogar a nada, não fazer nada, faz o que tu quiseres. É livre, hoje é livre, portanto eu brinco também com isto, não é? Se é só regras, hoje não há regras. Hoje podes fazer o que tu quiseres. Esse lugar do tédio é muito complicado para as gerações mais novas, mas é importante, não é? Quantas vezes eu ficava, enfim, na rua a brincar e só quando percebia que era de noite, devia ser hora de jantar, ia para casa. Ainda bem, eu tive muita sorte, não é? Mas pronto, pensa dos anos 80. Ainda bem que foi assim, não é? Porque está tudo bem, eu sobrevivi e estou aqui. Até porque nós íamos para a rua para procurar pessoas, para brincar, para comunicar. Claro. E todos iam para... Lá está, na minha geração todos iam para casa nessa hora. Quando estávamos a perceber que era de noite, era capaz de ser hora de jantar. Que eu também sou dos anos 80. E agora vejo esta geração, por exemplo, estamos a falar aqui numa parte, mas não querem sair de casa. Porquê? Porque é tudo, não é? Chega, eles comunicam, eles fazem tudo a partir de casa e nós não. Tínhamos de sair e para a rua. Facilitado, mas também, lá está, faz com que o cérebro também fique preguiçoso. Não é? O próprio corpo
Vamos falar agora de ti, está bem? Porque assim, as pessoas conhecem-te nos ecrãs, mas vamos falar aqui na mulher por trás do ecrã, que é importante, não é? Para quem... Curiosidade. Já o público conhece os jornalistas, mas quem é a Diana para lá das câmaras? Sei lá, sou uma pessoa que gosta muito de estar em família. Gosto mesmo muito de estar em família. Privilegio sempre a minha família. A minha família é o meu núcleo, mas a minha família também, os meus pais, enfim. A minha família grande, vá, digamos assim. E depois gosto muito de viajar, gosto muito de estar no meio da natureza, gosto muito de ler, gosto muito de estar, quando posso, é raro, mas quando posso gosto de estar sozinha, sei muito bem estar sozinha e gosto disso. Gosto do meu silêncio, gosto da minha paz. Porque a minha vida no dia-a-dia é muito agitada. O meu telemóvel está sempre a tocar, está sempre as mensagens, há sempre alguma coisa para resolver e quando desligo fico muito feliz, gosto muito. Não que eu não seja uma pessoa que não esteja feliz quando está ligada, também gosto, mas acho que tem que haver espaço para tudo. E também isso é uma coisa que, enfim, que também se calhar a maturidade e a idade nos trouxe. Eu antigamente achava que tinha que estar sempre on. Hoje em dia já não sou essa pessoa. Hoje em dia preservo muito o desligar. Portanto, sim, é isso. Natureza, crianças, passear. Eu estou feliz. É a tua essência. E na verdade... E o mar. E o mar. O mar faz muita falta. E sabes que agora nós adultos temos esta velocidade da luz, não é? Tem que estar sempre aqui a acontecer, a fazer, sim. E não há sequer um espaço de parar, e quando se para muita gente é complicadíssimo. Não, para mim não é complicado, para mim é bom. Sim. Mas pronto, tens a tal gruta interna em que tu precisas, ok, não estou para nada no mundo, agora é o meu momento. Sim. E é isso que é a maior produtividade, muitas vezes, em um lugar de maior reflexão. Sim, talvez eu acho que ajuda-me a recentrar, não é? Ajuda-me a ficar ok. Porque eu tenho perfeitamente noção do que é que são as minhas prioridades na vida, no dia-a-dia, estou muito tranquila com isso. Mas gosto do silêncio, gosto da calma, gosto da paz, gosto, apesar de lá estar, de adorar o que eu faço, adoro o meu trabalho, adoro lidar com pessoas, adoro tudo isso, mas também acho que é importante off. São raros os momentos, Sofia, quem dera que fossem mais, mas com 3 filhos é difícil, por isso imagino contigo. É algo que vais conseguir. Alguma característica tua que as pessoas ficariam surpreendidas ao descobrir? Eu acho que tem mais a ver com isso, com o sentido... eu tenho mesmo muita vontade de estar sempre com todas as pessoas bem e bem dispostas. Sentido de humor e graça e alguma ironia, às vezes, eu acho que é aquilo que as pessoas não conhecem tanto em mim, talvez. Sim. Eu no meu grupo de amigos, sou definitivamente a palhaça do grupo, entre aspas, ou seja, eu sou a pessoa que está sempre bem disposta, que é para toda a gente a rir, que, sim, manda sempre uma piada, tira alguém ali menos formal, eu não sou nada formal, portanto, sou completamente informal e isso às vezes desarma. As pessoas que me estão habituadas só a ver na televisão não esperam isso, quando me conhecem, por exemplo, já aconteceu várias vezes. Acho que é talvez isso que não saibam tanto, mas se calhar já começam a saber mais, não sei. Isso é bom. Eu senti, senti quando cheguei esse. Mas é bom também trazer esta desmistificação de que não sou só aquilo, claro, não é? Porque afinal eu também brinco e também tenho este meu lado e como tu dizes, acaba por desarmar e criar ali uma maior harmonia e dizer muito sobre ti, na verdade. O que é que ocupa espaço na tua vida para além da comunicação? Em termos profissionais, no que tu quiseres. Não, a minha família ocupa muito espaço, sim, como é óbvio, porque há toda uma gestão de crianças para fazer e horários e de agendas sociais que é maior que a minha neste momento, portanto, sim, logo aí há imenso tempo, mas que eu gosto. Eu sou uma pessoa que, lá está, tanto gosto de sair, de ir a festas, de fazer uma reportagem mais longa, de ter que ficar fora do país, coisas deste género, como também gosto muito de estar em casa no meu espaço, portanto, mais uma vez se calhar é controverso, mas eu também sou essa pessoa. Portanto, eu também gosto de me dedicar à casa e aos miúdos e à família e está tudo certo. Precisa das duas coisas, precisa do equilíbrio, precisa também me sentir viva e numa carreira profissional, enfim. O que é que me ocupa mais espaço para além da família? Não sei, neste momento acho que tem muito a ver com isso. Trabalho, gerir pessoas, gerir egos, porque também não é fácil às vezes, na televisão.
e tentar mais uma vez que as pessoas estejam bem. É muito difícil para mim lidar com pessoas que não estejam num lugar feliz. Ou seja, eu não gosto de ter ninguém triste ou mal disposto ou de mal com a vida à minha volta. Eu faço questão de falar logo com as pessoas e perceber onde é que se pode ajudar, onde é que se pode resolver. Acho que isso me ocupa um bocadinho de espaço e de tempo na cabeça, porque eu tento ler para perceber como é que posso fazer melhor, para compreender a pessoa, mas honestamente a maioria das vezes acabo sempre por pedir à pessoa para falar comigo e vamos falar e vamos conversar e vamos ver se está tudo bem e como é que eu te posso ajudar. Aqui já estou a falar mais a nível profissional. Sim. Algum sonho que esteja ainda guardado na gaveta? Não tenho propriamente assim nenhum sonho. Eu acho que há coisas na minha vida que foram acontecendo e que eu nem sequer calculava muito bem, ou seja, ainda bem que aconteceu e estou feliz com isso. Não programei, nunca fui uma pessoa muito de programar as coisas. Sabia que queria chegar ali ou acolá, mas nada de muito pensado, nem... Foi uma forma muito orgânica. Não tenho assim nenhum sonho, nenhuma realização. Gosto de fazer bem as coisas, gosto de me preparar, gosto de ser desafiada, isso sim. Ou seja, se eu estou a fazer agora uma coisa, eu preciso daqui a um tempo de sair dessa zona de conforto porque já está bom, e então eu preciso, e isso às vezes não é bom. Parece bom ao falar, mas às vezes não é bom porque facilmente ficas insatisfeita e queres fazer mais. E às vezes eu tenho mesmo que me controlar, de género, pronto, Diana, calma, não é? Mas eu gosto de desafios, eu gosto de fazer coisas diferentes todos os dias e é bom isso, não é? Podíamos falar aqui de um perfil comportamental. Pois não sei, mas olha, mas revejo muito no que tu dizes, porque colocarem-me a fazer a mesma coisa durante muito tempo mata-me. Não, as rotinas, o jornalista já por si não tem rotinas, não é? Porque pronto, Sim. Fins de semana, feriados, Natal, turnos, enfim, já não é uma profissão rotineira. O que é bom para mim, eu adoro isso. Claro que também tenho que ter uma família que se compreenda e que esteja naturalmente apta para lidar com isso, mas dentro disto que é o jornalismo também pode haver a criação de rotinas e eu não lido bem. Eu gosto mesmo de fazer coisas diferentes. Às vezes correm melhores do que outras, umas melhores do que outras, como é óbvio, não é? Enfim, é o que é. Mas a saída do meu lugarzinho de conforto para mim é muito importante. Já temos aqui alguém comum também. O que é que a maternidade trouxe a ti, enquanto mulher, que nenhuma experiência profissional trouxe? Força, não tenho a menor dúvida. Eu acho que era uma pessoa muito forte e muito capaz, mas eu fiquei completamente outra pessoa. Porque ao mesmo tempo em que te fragilizem algumas coisas, não é? Aquela história clichê de viveres com o coração fora do corpo, é de facto verdade, não é? Porque tu sentes tudo por eles, vives tudo por eles, mas também faria tudo por eles, não é? Portanto, há uma força, há uma energia, há uma garra que eu se calhar não tinha, não neste nível. Que depois também levas para o campo profissional, porque ela vem com força. Para tudo na vida, não é? Porque depois tu também relativizas determinados problemas, determinadas coisas, não é? Olhas para as coisas e pensas, isto não é assim tão importante. Não é verdade, não é com arte de desprezo, é mesmo com arte, não. O que importa está ali, não é? Portanto, ok, tudo bem, vamos relativizar. Ajuda-nos a pôr em perspectiva, não é? Um bocadinho olhar de fora, e eu isso gosto. E ter outra maturidade emocional, acreditas? Sim, sem dúvida. Hoje quem é a Diana que queres ser para além dos títulos e da carreira? Só uma miúda fixe, Sofia. Só porque eu gosto mesmo de ser uma pessoa que as pessoas se deem bem, que gostem de estar com ela, que gostem de conversar, que saibam que eu estou lá para elas. Não tenho assim nenhuma ambição, não. Tens, ser fixe. Ser fixe, vida fixe, sim. Acho que sou, modéstia à parte, acho que sou. Olha, vamos falar aqui um bocadinho do percurso, da carreira e das tuas escolhas. O que é que continua a entusiasmar-te ao fim de tantos anos nesta profissão? Diretos. Há muitos anos, ainda estava eu na SIC, fizeram uma entrevista e o programa tem 2 horas em direto, não sei o quê, gostas, não sei o quê, porque muitas pessoas se queixavam, porque pronto, é difícil e tal, e eu na altura adorava. Foi há tanto tempo esta entrevista e eu continuo a achar exatamente o mesmo. E já fiz não sei quantas horas de emissão em direto, mas já perdi, como é óbvio, nunca contei, mas também não iria contar. Faço jornais em direto todos os dias, tenho transmissões que conduzo todos os dias em direto, mas quando o 3, 2, 1 estás no ar, eu adoro. Eu adoro,
Porque te desafia. Porque a magia do direto é que o que está no ar está e não há forma de voltar atrás. Não há forma de voltar atrás. Tu sabes que aquilo que disseste vai ficar, para o bom e para o mal. Hoje em dia, quando eu comecei a trabalhar, não havia memes, nem havia TikToks, nem havia nada do que há hoje, na verdade. Ou muito pouco, não é? Mas, e de facto, um erro, hoje em dia, é ridicularizado, enfim. E estamos sujeitos, não é? Porque pode acontecer, nós erramos a toda a hora, faz parte. Mas eu acho que essa adrenalina do direto, eu ainda a sinto como se começasse a trabalhar há quase 20 anos. Houve algum momento que mudou a tua forma de olhar para a comunicação? Para a comunicação em geral ou para o jornalismo em particular? Em geral. Há vários. A reportagem tem muito a ver com as pessoas, ou seja, com a empatia que nós ligamos e que nós estamos com as pessoas. Há certas reportagens que são muito difíceis de fazer, não é? Quando envolve sofrimento dos outros, para mim é difícil, já fiz várias, mas custa. Porque nós temos que reportar aquilo o mais isentos possível, não é? O mais claros possível, mas eu não consigo deixar de sentir empatia pela dor de alguém, não é? E esse momento também reflete-se na comunicação, porque eu tenho sempre muito respeito por quem entrevisto ou por quem, enfim, se presta a declarar ou a falar com a televisão, ainda para mais quando falamos de televisão, há uma câmara apontada e aquilo que nós dizemos há pouco também ajuda a que as pessoas fiquem ou retraídas ou não tenham bem a consciência se querem falar. Eu, por norma, por exemplo, já me aconteceu várias vezes e até em direto, das pessoas se emocionarem e começarem a chorar e eu prefiro preservá-las e manter a privacidade delas. Eu não uso isso. Ou seja, eu saio, se for preciso, fecho o direto, obrigado e tal, não sei o quê. Porque, sim, daria mais audiência, Sofia, se me perguntares. Seja qual for o canal, ok? Mas até que ponto é que é eticamente correto? Para mim não é. E essas reflexões, às vezes, que eu faço durante o meu trabalho, mudam a comunicação. Porque nós temos, como eu te disse há pouco, se eu quero comunicar com verdade, eu também tenho que ser verdadeira e fiel a mim mesma, não é? Eu já tive que dizer que não a coisas que me pediam em direto, porque efetivamente não é do meu perfil, não faço, não quero. Claro que hoje em dia também já estou num lugar em que nem sequer me pedem isso, mas já passei por outras fases, não é? A carreira constrói-se. E eu acho que isso, para mim, funciona como a tal questão da verdade. Eu estou lá para reportar o que está a acontecer, seja numa reportagem, vamos supor. Mas, por exemplo, quando dou aulas, a mesma coisa, quando estou a dar aulas, não é? Há muita gente que diz assim, mas tu estás a informar, não estamos nada habituados a isto, não sei o quê, esta conversa e as aulas e tal. Sim, mas é suposto isto ser uma partilha, não é? Eu estou aqui para vos, nos casos dos módulos de comunicação, muda muito a maneira como as pessoas falam sobre o problema delas, ou sobre as limitações delas. Nós temos tendência, eu faço isso muitas vezes nas aulas, pergunto-lhes quais é que eles acham que são as limitações deles, se têm tiques, se têm problemas de comunicação, se acham que falham aqui ou acolá. E é curioso porque todos acham alguma coisa, todos acham que falham ali, que falham acolá, que dizem muito isto, que dizem muito aquilo, há sempre uma crítica que nós nos fazemos a nós próprios. E depois de passado, e vamos supor que é um módulo de 4 aulas, ou seja, 4 aulas de 3 horas, portanto, várias horas. Passado, no final, vamos supor no pitch, na elaboração, depois assim, mas eu realmente não fiz aquilo que disse na apresentação, não é curioso, não é? Porquê? Porque nós criticamos muito, nós autocriticamos muito e pomos-nos sempre num lugar pior do que aquilo que nós somos. E isto faz com que a nossa comunicação também não seja tão eficaz. Eu não quero dizer com isto que nós também devemos ser as pessoas mais, enfim, autoconfiantes e cheias de si, não é nada disso. Eu acho que a humildade é ótima, é uma característica que Deus devia ter dado a toda a gente, ok? Mesmo. Mas, por outro lado, também acho que nós devemos perceber que não nos devemos pôr nesse lugar de piores, não é? Ok, não, eu sou capaz, eu vou fazer, eu faço bem. E isso é uma partilha da comunicação que eu acho que se vai aprendendo também ao longo dos tempos, não é? Toda a gente é capaz, só preciso trabalhar aqui uma coisa ou outra. O que tu trazes aqui é que a comunicação interna tem aqui peso depois na comunicação externa, claro, não é? Claro. Se vai já com uma comunicação interna de que é o pior do mundo, cá fora vai-se refletir de alguma forma, então a comunicação começa mesmo cá dentro. Sim. Dentro.
Qual foi uma das decisões mais importantes da tua carreira ao longo deste caminho? São várias, mas talvez duas assim que coincidem. Quando eu, ao final de 7 anos, saí da SIC e saí do entretenimento e regressei ao jornalismo e à informação, e neste caso foi com a RTP, e mudei de cidade, porque eu morava em Lisboa, trabalhava na SIC em Lisboa e vim para a RTP do Porto. Acho que essa foi a grande decisão da minha vida profissional, claro. Porque não só estava a deixar uma área na qual já trabalhava há 7 anos, não era muito, mas eram 7 anos, e voltei à estaca zero para regressar ao jornalismo, que era o que eu queria. E depois, na altura, e não é hipocrisia nenhuma dizê-lo, em Lisboa é de facto onde estão, enfim, as redações grandes, as televisões têm lá estúdios, enfim, tudo isso. E vir para cá, ao Porto, eu sou de Vila do Conde, portanto eu vim para casa, no fundo, foi uma decisão super consciente, nada arrependida, mas foi uma decisão pesada, porque deixamos a nossa vida lá, e quando eu digo deixamos, na altura era meu namorado, mas é hoje meu marido, e decidimos, não, nós queremos ter filhos, queremos ter apoio, queremos viver outro tipo de vida que não temos aqui, e assim o fizemos. Hoje em dia, só te digo, foi a melhor decisão da nossa vida, não tenho a menor dúvida disso, e ainda bem, acabou por correr bem. Claro que abdicamos de algumas coisas, mas também ganhamos em muitas outras. A vida é mesmo isto, não é? É uma troca. Sim. Como é que se mantém a autenticidade quando se trabalha tantos anos num espaço de exposição pública? Não acho que haja uma receita. Acho que eu tenho os pezinhos muito bem assentes na terra. Eu não tenho minimamente a cabeça na lua. Zero. Eu sou muito prática e muito rápida a perceber coisas. Então, para mim, eu tenho uma profissão. Ponto. Também porque fui educada assim. Os meus pais não são propriamente pessoas que estejam muito preocupados se eu estou em televisão. Eles querem que eu esteja bem, que os meus filhos estejam bem, que está tudo bem. Portanto, também não tenho esta ideia muito bonita de trabalhar em televisão, não sou essa pessoa. Não tenho esse contexto à minha volta, de todo. E depois não sou assim. Não acho que haja uma receita, Sofia. Eu, sinceramente, não sei o que dizer. É ser tu mesma? É ser tu mesma? Sim. Tenho uma vida normal, faço o meu trabalho e pronto. E é isto. Esta pergunta, tu sabes que isto acontece? Pode acontecer a colegas ou pessoas que tu conheces, profissionais, que por vezes perdem-se pelo meio. Sim. Então, é trazer, não é, os pés à terra, que é algo que tu estás a partilhar, lembrar, na minha visão, é assim que eu te leio, lembrar quem é que eu sou, de onde é que venho, e não me iludir ao ponto de me perder e achar aqui que o ego vai muito mais além. Mas também te digo, e não é desculpar, mas também percebo que algumas pessoas que não tenham a sorte de ter um contexto, repara, eu falo num lugar de privilégio, ok? Eu falo num lugar de privilégio porquê? Porque eu tenho uma família sólida, porque eu tenho sempre a quem voltar e a quem recorrer, e isso faz toda a diferença. E mais uma vez, eu ponho-os sempre em primeiro lugar, seja qual for a situação. E eu acho que isso é uma sorte. Nem toda a gente tem essa sorte. E como nem toda a gente tem essa sorte, às vezes pode cair no erro de se achar mais do que aquilo que é, ou de fazerem com que, ou outras pessoas à tua volta fazerem com que tu aches que és mais importante. Estás a ver o que eu estou a dizer? E não é fácil gerir às vezes isso. E eu acho que isso também depende de onde, para onde tu voltas quando sais da empresa. Vamos falar aqui um bocadinho da confiança e da influência. O que é que faz alguém tornar-se uma voz em que os outros confiam? Quem faz? O que faz? O que faz alguém tornar-se uma voz em que os outros confiam? É a autenticidade, era aquilo que nós já falávamos. Eu acho que sim, é a verdade passa. Existe uma diferença entre ter uma voz e ter influência? Todos nós temos uma voz, daí a influenciar é outra coisa. Sim, mas eu acho que depende muito do que é que tu queres. Repara, por exemplo, eu tenho uma conversa, já tenho várias vezes esta conversa com uma amiga minha que mora em Lisboa, nem sequer está cá, falamos muitas vezes por telefone, naturalmente, porque ela brinca a gozar comigo.
ai, a influencer, não sei o que, já vai fazer, não sei o que, é usar. E eu digo, oh, Jana, por amor de Deus, eu não sou nada influencer. E ela, eu sei, mas eu estou a usar contigo porque influencias mais do que aquilo que tu achas que influencias. Ela está sempre a meter-se comigo com isso. Eu não tenho esse objetivo, não é? Eu não sou influencer. Não tenho essa ambição, não tenho essa vontade. Uso as redes sociais para, naturalmente, mostrar o meu trabalho, não é? Porque hoje em dia seria hipócrita se dissesse que eu não sei que isso tem peso. Claro que tem peso. E está tudo bem também, mais uma vez, o mercado a funcionar. Sim. Tudo certo. Agora, se depois as pessoas se sentem influenciadas ou não, pronto, ótimo, não é? Quer dizer, se for uma influência positiva, que é o que eu espero sempre que seja, perfeito. Sim, Diana, mas uma coisa é seres influencer. Não é uma coisa. Mas outra coisa é tu influenciares. E o que a tua amiga te está a passar é que tu, através da tua presença, da tua imagem, da tua voz, da forma como tu comunicas, influencias positivamente quem está deste lado. Espero bem e às vezes nem tens essa noção, porque a amiga está-te a dizer, não, ela sim, não tenho muito, não é falso isto que eu te estou a dizer, não tenho muita, por exemplo, eu recebo mensagens no Instagram e posso demorar, mas eu respondo a todas. Tanto é que nós não nos conhecíamos e eu respondi-te. Eu respondo a todas, faço questão disso. Às vezes não é fácil, às vezes demora algum tempo, não é? Porque às vezes ficam ali há algum tempo e eu não tenho mesmo, efetivamente, tempo para poder responder em condições às pessoas. Mas quer dizer, alguém do outro lado se deu ao trabalho de mandar uma mensagem, o que seria se eu não respondesse, não é? Mas é verdade, não é? Tipo, qual é a lógica? Se eu tenho uma conta aberta, se as pessoas me mandam mensagem, é porque esperam uma resposta. Parece-me normal. Natural. Hoje fala-se muito da autenticidade. Autenticidade e credibilidade são a mesma coisa? Estão na mesma medida? Se calhar pode haver quem seja muito credível e não esteja a ser autêntico. Pode haver. Não tenho nenhuma figura na cabeça, não estou a pensar em ninguém. Até acho que mais possível isso até nos mercados mais internacionais do que propriamente cá em Portugal. Porque há grandes figuras que são muito credíveis e que depois, efetivamente, não são exatamente aquilo, não é? Eu acho que pode ser ligado uma à outra. Na minha perspectiva, sim, eu diria que sim. Não é? É mais fácil ser autêntico e ter essa credibilidade com as pessoas do que o contrário. Mas aqui tocaste num ponto de coerência, quando falaste há bocadinho atrás, em que nós vemos líderes, por exemplo, com zero coerência. Sim, acontece. Já tivemos todos desses, não é? Sim. Vamos falar aqui um bocadinho da frase de qual tu és defensora, não é? Que definiste como uma defensora da liberdade. Sim. O que é que significa liberdade para ti? A liberdade para mim é um conceito muito importante, mesmo, a todos os níveis. A liberdade, se puder dizer o que queremos naturalmente, sem ofender ninguém, sem prejudicar ninguém, sem magoar ninguém, porque eu sou sempre uma pessoa muito preocupada com o outro, é ótima, não é? Nós vivemos, mais uma vez, num lugar de grande privilégio. Nós podemos dizer às pessoas as coisas que precisamos dizer. Eu sou muito defensora de nós podermos dizer uma crítica negativa à pessoa, e eu nunca faço isto publicamente com as pessoas que trabalho, nunca me verão a fazer, chamar alguém à atenção só para que os outros ouçam, porque isso é feio e eu não gosto, já fizeram comigo e eu não vou fazer isso. Elogiar, faço exatamente o contrário, faço porque toda a gente ouça e que percebam, isto é um bom exemplo e tal. Dito isto, acho que a liberdade é mesmo um conceito muito vasto. Nós podemos ser quem nós queremos, nós podemos casar com quem nós queremos, nós podemos ter a profissão que nós queremos, nós podemos fazer tudo. Portanto, não há uma forma mais feliz de viver, não é? Não há. Mas pensando na tua vida hoje, profissional e pessoal, como é que tu medes que estás a viver a tua verdadeira liberdade e a tua definição de liberdade? Porque eu escolhi, Sofia. Eu tive a liberdade de escolher ser jornalista. Eu tive a liberdade de continuar a trabalhar na minha profissão há quase 20 anos. Eu tive a liberdade de escolher o namorado com quem casei e tive 3 filhos. Tudo isto foram escolhas feitas em liberdade. Ninguém me obrigou a nada. Ninguém me forçou a nada. Isto parece uma coisa básica que nós realmente temos acesso e é assim a nossa vida. Mas repara, há imensos países onde isto não acontece, não é? Há imensas pessoas hoje em dia em Portugal que não têm essa liberdade. E nós vivemos numa democracia, graças a Deus. Mas, entendes?
Quando tu olhas para outras pessoas, para outros exemplos, para outras vidas, para outras vivências, tu tens que perceber que estás num lugar muito bom. Porque a consciência que nós temos de eu sou feliz a fazer o que eu quero, não é? Hoje acordei, fiz as minhas coisas, fui levar os miúdos à escola, vim, não sei o quê, vim ter contigo, a seguir vou direta para a TVI e depois vou para casa e é noite de cinema porque é sexta-feira e os meus filhos estão à espera de comer pizza e ver um filme. Isto é de uma liberdade muito boa, é muito bom. Amanhã estou outra vez às 8 da manhã na TVI para trabalhar, percebes o que eu estou a dizer? E no domingo outra vez. Mas eu escolhi ser isto, eu escolhi fazer isto. Não te estou a dizer que as pessoas não se devam queixar e que não é nada disso. Toda a gente tem queixas, está tudo bem, mas também não sou a pessoa que gosta muito de ouvir queixas. Não te vou mentir. Não sou, porque acho sempre que a partir do momento em que já te queixas demais e que as coisas já te estão e que já não consegues viver naquilo, então muda. Pá, por amor de Deus, vai ser feliz. Mas não me estejas aqui a chatear. Sou esta pessoa também. Não tenho muita paciência para queixumes. Pessoas felizes não chateiam. É isso, é um bocado isso. Hoje temos mais liberdade para comunicar ou apenas mais canais para o fazer? As duas. Acho que, aliás, as duas, temos mais canais para o fazer, sem dúvida. Se temos mais liberdade para comunicar, não sei, às vezes fico na dúvida. Vamos olhar para a televisão. Há coisas que eu via nos anos 90 em televisão, e nós víamos todos e assistíamos. Eu acho que hoje em dia, se aparecessem na televisão, havia alminhas que iam torcer muito o nariz. Portanto, não sei se nós não estamos a caminhar para um lugar com menos liberdade. Tenho algum receio disso. Eu não estou a falar politicamente, nada de tudo. Estou a falar mesmo de cultural, de sociedade até, se quisermos. Acho que nós estamos a ficar outra vez um bocadinho mais conservadores, mais fechados, e temos que contrariar de alguma forma isso, até porque, quer dizer, no nosso caso, nós somos mulheres, portanto nós vivemos isso e eu, na minha geração, eu não queria que os meus filhos tivessem menos do que aquilo que eu tive, percebes? Percebo. E são rapazes, no caso, mas pronto. Sim. O que mais te faz refletir quando observas a forma como comunicamos atualmente? Desculpa, O que mais te faz refletir quando tu observas a forma como comunicamos atualmente? Esta comunicação, obviamente, está intrínseca em ti. Sim. Olha, faz-me muita aflição, muita coisa. No meio. Quando são coisas escritas, erros de ortografia, de maneira de escrever português, faz muita impressão. Em excesso de adultos, porque as crianças ainda têm alguma desculpa, não é? Mas os adultos é difícil. Grupos de WhatsApp, não dá. Já fui mais a pessoa que ia lá e corrigia na hora, agora já fico mais em silêncio, consigo, ok, vamos deixar passar, mas custa, irrita-me. Depois, por exemplo, as crianças hoje em dia omitem coisas, não é? Posso café, posso água, posso não sei, então e o verbo? Irrita-me, não consigo. O meu filho que mais fazia isto, 9 anos, não é? Acho que fez para aí 2, 3 vezes em casa, desistiu, porque eu dizia-lhe logo, mas podes o quê? Podes tomar com o copo de água em cima da cabeça? É o quê que queres fazer? Porquê? Porque eu sei que, repara, eu sei que o português e todas as línguas têm uma evolução, nós vamos continuar a falar e a língua vai continuar, tudo certo. Mas omitir o verbo é demasiado básico para nós permitirmos, eu não consigo, faz muita impressão. Depois, por exemplo, agora há muitas expressões, há pouco tempo vi um post da Mafalda sobre isso, há muitas expressões novas que eles usam, não é? As gerações mais novas, e também faz parte, nós também usávamos algumas expressões e eu acho que também temos que aceitar algumas delas. O que eu tento com eles é perceber, mas qual é o sentido disso? Qual é a lógica, não é? O farmar aura, desfarmar aura, essas coisas todas. Porque há palavras que não existem, desfarmar não existe, não é? E portanto é um bocadinho difícil, depois lá me explicaram o conceito, filhos, sobrinhos, etc. Eu tenho uma família grande, ok, está bem. Vamos ver. Ou bugado. Bugado, está bugado, o comando da PlayStation está bugado, claro que sim. Pronto, este tipo de coisas, não é? Faz assim um bocado de impressão, mas ok, temos que saber. De comunicação, por exemplo, não consigo bem entender como é que alguém, e estou a falar aqui de redes sociais, por exemplo, neste caso, como é que alguém consegue comunicar com danças e com coisas deste género. Faz-me impressão.
Mas está tudo bem, eu só não percebo. Mas se calhar o problema é meu. Pode ser. Pronto, acho que é isso, ou seja, tentar falar, por exemplo, nas aulas falo muito com eles sobre isto, que é, não tentem falar caro. Porque, às vezes, quando se tenta falar demasiado caro, sai a geneira e fazemos uma figura tão triste. E é tão mau que mais vale ficarmos num nível simples, que toda a gente entende. Não há necessidade de se armarem a tentar passar do vosso... Porque a maioria das vezes corre mal e quase todos concordam com isso, porque é verdade. Se tu saís do teu lugar do conforto, neste caso aqui, em comunicação, é difícil. Agora, por outro lado, por exemplo, também acho que as pessoas se devem desafiar. Quando eu digo que há pessoas que dizem, epá, eu tenho pânico em falar em público, para 200, 300, 100 pessoas, não interessa. Por exemplo, eu tive uma aluna que é chefe de um grupo de 20 pessoas e todas as semanas ela tem que fazer reuniões com essas 20 pessoas e ela odeia. Ela odeia, ela adora o trabalho dela, adora o que faz, mas detesta ter que dizer resultados ao fim de uma semana. E todas as semanas tem que o fazer. Claro que é chato, não é? Porque não é a área dela, não é o que ela quer. Mas eu acho que aí as pessoas têm que arranjar táticas, formas de se defenderem, de olharem, enfim, há várias coisas que se pode fazer e depois a partir daí aprendendo, segue o seu caminho. Eu diria que sim, estas coisas são as coisas que mais me irritam em comunicação. Quando são muito fake, quando as pessoas são muito falsas a falar, demasiado colocado e cheios de gestos e coisas não sei o quê, não é natural, eu não gosto. Eu mudo logo de canal. Mas sim. Olha, qual foi a situação que mais te fez sentir o peso das palavras? Há várias. Cada vez que entramos em breaking news, honestamente, cada vez, e ainda ontem tive um breaking news, não é? Porque o Trump decidiu, à tarde disse que ia atacar, à noite já não ia atacar e, portanto, nós estivemos em breaking news. Não sei o que é que vai acontecer hoje, logo se vê. Nessa altura é sempre, é bom, eu adoro, ok? Eu adoro adrenalinas, adoro coisas a acontecer, adoro. Mas, por outro lado, tens de ter mais atenção com aquilo que estás a dizer, não é? Quando a guerra da Ucrânia começou, eu estava no ar e, portanto, isso é normal que tenha alguma tensão. Mas uma pressão boa, sim, eu gosto. Mas tens de ter cuidado, não é? Porque estás a informar as pessoas pela primeira vez, algo que está a acontecer, algo que vai naturalmente impactar com a vida de muita gente e é sensível. Eu sou completamente defensora de que, enquanto estou num jornal, eu estou a falar com pessoas, apesar de só ter uma câmara à minha frente e nem sequer tenho visibilidade. Uma pessoa. Não, e nem sequer tenho uma pessoa atrás da câmara. É mesmo só uma pessoa, eu e a câmara. Mas isto para dizer o quê? Mas eu estou a falar com pessoas e, portanto, as pessoas têm que entender. Eu não sou nada defensora de um pivô que diz que alguém ganhou o Euromilhões com a mesma cara que diz que há uma guerra a começar. Não pode ser. Não é o mesmo tipo de notícia, não é? Eu não posso falar do Festival dos Vinhos Verdes com a mesma cara que o Trump vai atacar o Irão. Não dá. Não, nós não somos, não é? Eu volto a dizer ao início da nossa conversa, eu sou uma pessoa, portanto, obviamente que eu sei que uma coisa é má e a outra até é engraçada, até é boa, portanto a minha cara naturalmente tem que mudar e a minha forma de falar e a minha forma de comunicar. Ser autêntica. Sim, talvez. Qual foi a maior lição que a comunicação te ensinou sobre a natureza humana? Ui, Sofia. Manda para aí. Ora bem, eu acho que a nossa comunicação reflete muito daquilo que nós somos, sem dúvida. Dito isto, quando, mais uma vez, tentamos comunicar daquela que não é a forma natural com que nós comunicamos, também revela alguma coisa, não é? Porque eu costumo dizer isto, e eu um dia ainda vou estudar, vou ter tempo para isso, mas não é agora. A comunicação está completamente ligada à psicologia, não tenho qualquer dúvida disto. Sei que há algumas teorias e tal, mas eu queria estudar mais este assunto. Porquê? Porque o teu bem-estar psicológico, ou o teu estado psicológico, também se reflete naturalmente na forma como tu comunicas, na forma como tu te ligas com as pessoas, na empatia que geras com as pessoas. Às vezes, o pior vem ao de cima quando comunicas. E faz parte da natureza humana. Às vezes também vem o melhor. Mas são tudo estados, não é? São tudo estados de alma, são tudo fases em que as pessoas também estão, da vida. E, portanto, isso até é positivo, que a comunicação seja essa, digamos, porta de saída do teu estado mental. Eu acho que até é bom.
Se tivesses que resumir quase 2 décadas de comunicação numa única ideia, qual seria? Ou numa frase? Um resumo. Eu digo uma palavra, é felicidade. Eu sou mesmo muito feliz a fazer o que faço. Eu gosto mesmo muito do meu trabalho. E acho que quando era miúda e sonhava ser jornalista não tinha ideia que podia ser tão feliz a fazer o que faço. Então, sinto-me privilegiada, sobretudo todos os dias. Muito agradecida também. A viver o teu sonho de menina. Sim. Através assim da tua voz que nos inspira hoje, que mensagem gostavas de deixar a alguém que tem uma mensagem importante para partilhar, mas ainda não encontrou a confiança para ocupar o seu espaço? Têm que acreditar. Não há forma. Parece um clichê, mas é verdade. Todos nós temos alguma coisa para comunicar, todos nós temos algo para influenciar, se quisermos usar a palavra da há pouco que estávamos a falar sobre os influenciadores. Todos nós. Se for positivo, melhor ainda, não é? Se for negativo, se calhar diria para a pessoa ficar calada. Deixa estar. Guarda para ti. Não, mas sem brincadeiras. É confiança, é confiança. Já sei que há pessoas mais confiantes do que outras, naturalmente, mas se nós estivermos num lugar seguro e numa posição confortável sobre aquilo que temos a dizer e que acrescenta algo para alguém, então vá agora, siga. Claro que depois há técnicas, há táticas, tudo se aprende, Sofia. Já sabemos que há formas de colocar a voz, há formas de criar empatia, de gerar, enfim, uns melhores do que outros, tudo certo. Mas a mensagem na comunicação é sempre o mais importante. Portanto, se a mensagem for boa, positiva, verdadeira, então é só ter confiança que vamos fazê-la bem. Hoje fechamos aqui esta conversa e falamos aqui de comunicação, de confiança, de influência, de liberdade e uma mensagem que tu deixaste agora que marca também aqui tanto profissionais como nós, enquanto seres humanos, porque comunicar também não é só falar, é a forma como nos fazemos compreender e deixamos que a nossa marca fique no mundo através da nossa voz. Sim. Diana, obrigada por esta conversa. Obrigada, Sofia. Obrigada, foi um gosto. E obrigada. 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 Obrigada.